democráticas. Retorno à testemunha, Freire Gomes, que o depoente Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que, pelo que se recorda, o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República, Assim como Batista Júnior, também Freire Gomes confirma a unidade de desígnios e adesão do então comandante da Marinha à organização criminosa, colocando suas tropas à disposição. E é muito interessante, ministro Flávio Dino, ministro Zanin, ministra Carmen, ministro Fux, muito interessante que, de uma hora para outra, surgiram versões de que que adianta o comandante da Marinha falar de tropas? Ele não tem tropa. Quem tem tropa é o sargento. Ou seja, toda a hierarquia, e disciplina das Forças Armadas, histórica no mundo todo, virou um instrumento de defesa, como não adianta o comandante falar que vai colocar as tropas, porque ele não manda em ninguém. Olha. Então, ele é o desmandante, ele não é o comandante. Obviamente, aqui colocou a tropa à disposição, como colocou os tanques, os blindados à disposição no dia que estava votando a PEC, e como se recusou a ir na transmissão do cargo. Ainda foi indagado se a fala de Mauro Cid depoente em relação ao trecho, ele enxugou o decreto, ele teria percebido que houve enxugamento do decreto. E ele disse que foi um decreto mais resumido realmente. Ou seja, comprovando que houve, por parte de Jair Messias Bolsonaro, ele realmente mexeu no decreto. Óbvio, se ele é o líder da organização criminosa, se ele iria se perpetuar no poder, se ele chama os comandantes das forças e o ministro da Defesa para apresentação, e se ele diz que há necessidade de algumas alterações, e ele próprio disse que discutiu isso, é óbvio que os decretos, as minutas foram mudando por vontade predominantemente de quem? Do líder da organização criminosa. Ainda sobre, e aí o segundo momento, dia 14 de dezembro, na sede do Ministério da Defesa, diz que, novamente, o ministro da Defesa, réu Paulo Sérgio, que convocou a reunião. E nessa reunião, além do réu Garnier, também estava o Batista Júnior. E que o ministro da Defesa... sobre se deu a apresentação feita pelo então ministro Paulo Sérgio aos comandantes da força, respondeu: o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, apresentou aos presentes a minuta de decreto que agora era mais abrangente do que apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas da mesma forma decretava o estado de defesa e instituía a criação de comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Que, da mesma forma, o depoente e o brigadeiro Batista Júnior, como comandantes, se posicionaram contrários às medidas constantes na minuta de decreto que impediria a posse do governo eleito. A minuta de decreto que impediria a posse do governo eleito. E aqui não encontra guarida na prova dos autos a alegação do réu Paulo Sérgio, de que ele tentou conciliar. Quem tenta... Primeiro que não há conciliação, não há apaziguamento, não há acordo com golpe de Estado e quebra da democracia. Segundo, que quem tenta conciliar não leva e mostra e defende minuta de decreto golpista. Minuta de decreto que impede a posse, afasta o TSE, acaba com o TSE e coloca no lugar uma comissão de regularidade eleitoral. Isso não é tentativa de conciliar, isso é tentativa
de obter a adesão dos dois outros comandantes das forças, Exército e Força Aérea, para o golpe. Repito, para efetivação do golpe, uma vez que a consumação do crime de golpe já estava há muito tempo realizada. Ainda foi indagado se o conteúdo apresentado nesse momento foi o mesmo apresentado na reunião ocorrida após dia 7 de setembro e posteriormente de uma forma mais geral. E respondeu que as minutas não eram as mesmas, mas o conteúdo sim. Ou seja, não permitir a posse do governo eleito, extinguir ou fechar o TSE e criar uma comissão de regularidade. Isso é importante, ministra Carmen, ministros, isso é muito importante, porque várias vezes se colocou, inclusive pela defesa do réu Anderson Torres, essa minuta não é a mesma que aquela minuta, essa minuta... Aqui, as testemunhas, tanto Freire Gomes quanto Batista Júnior e o réu colaborador, mostram que foi ocorrendo uma evolução na redação das minutas. Mas o conteúdo golpista, sempre o mesmo. Então, pouco importa. A minuta que apreenderam na minha casa, e o réu Anderson Torres teve a minuta apreendida na casa, o ministro da Justiça, com uma minuta de golpe apreendida na sua casa, são documentos que eu guardei para depois ver se jogava fora. O ministro da Justiça, que recebe a minuta de golpe, rasga e decreta a prisão de quem lhe apresentou. Não leva para casa. E a sucessão de condutas já narradas nesses autos, da participação, desde o início da live, passando pela reunião, passando pela interferência da Polícia Federal e Rodoviária Federal, mostra que, na verdade, também o ministro Anderson Torres estava em unidade de desígnios para isso. O réu Paulo Sérgio, que lá na reunião disse, na reunião de 5 de julho de 2022, estou na linha de frente, o inimigo é o TSE, que utilizou o seu poder como ministro da Defesa para atrasar, como confirmado por ambas as testemunhas, os comandantes das forças, atrasar um relatório que afirmava a lisura, a regularidade das eleições, tão somente para insuflar a população e que houvesse necessidade de intervenção militar, e aí sim o golpe. O réu Paulo Sérgio, que não resistiu a poucos momentos democráticos, se colocando cada vez mais a serviço da organização criminosa, no dia seguinte que a comissão, que ele mesmo criara, atesta a regularidade, edita aquela nota esdrúxula, dizendo, não encontramos nada, mas quem sabe um dia pode ser encontrado. No meio daqueles eventos que eu já narrei a vossas excelências, que se pretendia o quê? Instabilidade institucional e caos social. Para apresentação aos comandantes, como foi feito pelo réu Jair Messias Bolsonaro, precisamos de GLO. Olha, os comandantes da Marinha, ótimo, minhas tropas estão à disposição, aderindo aos crimes da organização criminosa. Lembremos que a anotação do nome dele lá atrás já estava, junto com os outros atos golpistas, na caderneta do réu General Heleno. A hora que os outros comandantes dizem, mas isso aqui não é a GLO que eu conheço desde 92. Isso aqui, nós, de forma contundente, para usar novamente as palavras de Freire Gomes, nós não apoiaremos. Nós não apoiaremos uma minuta que impede a posse do presidente eleito. Ora, tudo aqui mostra que a organização criminosa tentou, até os 45 minutos do segundo tempo,
impedir a posse. Ao não conseguir, se organizou, porque os atos violentos já vinham ocorrendo. Devemos lembrar também que várias postes de energia foram derrubados no mês de dezembro para criar caos social. Os acampamentos abastecidos para, na virada,